No vídeo de hoje vamos falar do GGRC11, um fundo de logística e imóveis industriais que apresentou uma queda acentuada da sua cota, principalmente depois dos fatos relevantes divulgados pela Americanas. Será que essa queda que a gente percebeu na sua cotação foi adequada aos riscos que o fundo possui agora? Vamos verificar ali os principais dados e avaliar talvez aí o impacto dessa situação das lojas americanas no fundo. Se o vídeo ajudar em seus estudos, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Essa é uma visão macro aí do portfólio do fundo, o GGRC11, ele tem vários imóveis. Se quiser uma visão detalhada desse portfólio, eu vou deixar o link num vídeo anterior que a gente fez recentemente analisando o GGRC11, antes até de vir à tona as informações sobre a loja Americanas. Vamos focar agora nos principais imóveis, né? A Americanas, então, ela tem um CD de 89 mil metros quadrados, que fica na cidade de Uberlândia, com contrato até setembro de 2027. Esse aluguel gera uma receita de mais de 1,5 milhão de reais para o fundo. Esses são os dados desse imóvel. Eu acho que é válido também e exige atenção, né? Se bem que foi só um boato até o momento, mas a gente tem 3 imóveis locados para a Ambev, que é do mesmo grupo. Então, são 3 imóveis que somam 32 mil metros quadrados em Guarulhos, Pelotas e Itajaí. Mas como essa situação da Ambev foi só um boato de uma associação lá dos vendedores, né, de cerveja e tal, não houve nada confirmando por parte da empresa, fica só um susto, né? Mas vale a pena ir acompanhando, eventualmente, se essa informação de fato se confirma ou não. Mas esse fundo também tem essa exposição à Ambev, o que também pode ser um ponto de atenção. Até agora, só lembrando, não existe nada concretizado até o momento a respeito de Ambev. Lojas americanas não, né? Lojas americanas já teve até um pedido de recuperação judicial. Só comentando, esse fundo, o GGRC11, ele fez uma emissão de cotas recentemente, antes do episódio, inclusive, né? Com o destino dessa emissão, o pagamento da quarta e última tranche de aquisição do imóvel de Uberlândia e a pagamento também de amortização antecipada de um CRI do qual o fundo é devedor, justamente, né, envolvendo o imóvel da Americana. Essa operação aconteceu antes, então, né, de vir à tona aí a história da inconsistência contábil, né, e a recuperação judicial da Americanas. E aqui o fundo conseguiu captar aí um valor interessante ali, né, mais de 40 milhões de reais, para encaminhar nessa destinação ali, né? Se por acaso o evento da Americanas tivesse acontecido antes ou até durante esse processo aí de emissão, provavelmente a gente ia ter uma dificuldade do fundo aí em captar o valor. Então, abrindo os resultados financeiros do fundo, a sua receita imobiliária está na casa dos 7 milhões e meio de reais e as despesas na casa de 1 milhão e 300. No entanto, o fundo tem uma reserva não distribuída, né? E conseguiu aumentar ligeiramente aí, recentemente o patamar de distribuição nos últimos meses. E distribuiu, né, no mês que a gente tem os dados, né, computados, um valor até maior do que o resultado do fundo. Então, assim, não há nenhum detalhe, né, nenhum risco assim que o fundo tivesse percebido antes, né? E aí a gente percebe, né, no mês de setembro,
esse valor de mais de 4 milhões ali que está sendo base aí para essa maior distribuição por parte do fundo. Nesse gráfico a gente comenta os principais inquilinos, né? Comentamos já do caso da Ambev, que não tem nada de concreto, mas o fundo tem uma exposição de 18% da receita vindo da Ambev. E a Americanas, que de fato, né, fato consumado e recuperação judicial aí desenrolando, né, é responsável por 17,5% da receita do fundo. Esse é o ponto de preocupação e que vamos avaliar o impacto um pouco mais adiante. E o passivo do fundo é um CRI de 60 milhões, indexado a IPCA mais 7,5%, e com a captação o fundo deve diminuir bem aí o seu patamar de dívida. Agora vamos para os fatos relevantes divulgados pelo fundo, especificamente aí que envolvem a situação das Americanas. É interessante que logo antes de vir à tona a informação, né, o fundo teve que responder a uma demanda da CVM sobre movimentação atípica em suas cotas. Vejam a queda, né, no dia 5, né, uma queda acentuada na cotação e um volume bastante forte, aí, bem acima do patamar de negociação, que o fundo registrou, né, e informou que não conhecia o motivo dessa movimentação. Essa resposta foi no dia 6 de janeiro, né, pegando os dados referentes ao dia 5 de janeiro. E no dia 11 de janeiro, pouco depois, né, tivemos a primeira notícia sobre a situação da Americanas, em que naquele momento divulgando aí um rombo na casa de 20 bilhões de reais. E aí, na sequência, o fundo emitiu um comunicado com essa informação e trazendo algumas informações adicionais importantes sobre o contrato. Portanto, trata-se de um contrato atípico com a B2W, que é uma filial da Americanas, né? Com vencimento em setembro de 27. A multa, caso Americanas pretenda entregar o contrato, é da ordem de 106 milhões de reais, que representa quase 80% do valor do contrato. O fundo também entende que o CD de Uberlândia ele é estratégico para a empresa, pois abastece 12 estados e realmente é um centro de distribuição bastante grande. E o fundo informou também que até o momento a empresa mantém o pagamento do contrato em dia. Mais para frente foram saindo notícias sobre as Americanas, né? E com a situação até pior, mas podemos fazer alguns exercícios sobre o que seria possível de ocorrer, né, nessa situação. A primeira opção, esse CD-se de fato importante, né, e necessário para a continuidade da operação da empresa, e Americanas conseguem manter o pagamento dos aluguéis e cumprir o contrato. Nesse caso, o pior dos cenários seria a Americanas não conseguir se recuperar, né? E, de fato, decretar a falência. Mas isso daí poderia levar algum tempo e o contrato estaria mais próximo do vencimento, né? Então, devemos considerar também que, de fato, a Americanas até agora não conseguiu emitir, acho que nenhuma nota assim tão contundente sobre o que de fato ocorreu, né? E estão tendo grupos ali, né? E avaliações para ver identificar de onde que veio isso tudo. Uma segunda hipótese seria a Americanas deixar de pagar o aluguel e ocorrer o despejo do imóvel, né? O processo judicial poderia ser demorado, né? E durante o período até que o fundo consiga executar, né, o contrato na justiça, o fundo ficaria sem receber aluguéis. Mas, quando receber o valor e tiver o imóvel desocupado, o fundo pode, com o imóvel desocupado, ofertar o valor no mercado, né? E por ser um bom ativo, há uma boa chance de encontrar inquilino interessado nesse centro de distribuição. Uma terceira hipótese, e é uma hipótese acho que mais remota, mas seria o fundo não conseguir despejar Americanas do imóvel e ela continuar inadimplente e o GGRC não conseguir, junto à justiça, fazer valer o contrato. Não me parece que seria um caminho correto, né? Mas coloquei essa hipótese
ao ver notícias confusas, vamos dizer assim, sobre os processos que estão rolando na justiça, inclusive uma notícia recente ali, né, envolvendo disputas entre o Tribunal de Justiça de São Paulo e do Rio de Janeiro, um deles mandando prender os e-mails, outro não mandando prender e gerando alguma confusão que só está beneficiando talvez quem tenha lucrado com essa fraude, né? Eu coloquei isso daí por considerar também que envolve aí um grupo de pessoas entre as mais ricas do país, né? E eu acho que o risco de acontecer isso não seria zero, né? Já que isso daí a gente sabe que em muitos casos podemos ter situações aí de insegurança jurídica no país, né? Mas deixo para vocês avaliar se de fato essa opção faz sentido ou não. Aliás, aproveite e deixe nos comentários aqui, vamos aproveitar e fazer um fórum de discussão, ver se essas três alternativas fazem sentido, né? E essa última seria o pior cenário de todos e traria os maiores prejuízos para o fundo. E mais adiante vamos calcular aí de quanto seria esse prejuízo. Antes de estimar o impacto no GGRC, vamos pegar os dados do fundo e só para ver como ele se posiciona com outros fundos de logística com os dados atualizados. Hoje ele é o maior dividend yield desse grupo aí, que são os principais fundos de logística negociados na bolsa. Ele é o segundo menor preço por valor patrimonial do grupo e o segundo maior crescimento do dividend yield. Ele tem uma boa liquidez, bom nível de caixa e patrimônio líquido adequado, né? Não está entre os mais altos, mas já é um porte relevante. Um ponto de destaque negativo é ser a maior taxa de administração do grupo, né? Enfim. Agora vamos falar do efeito Americanas. Então, se a B2W, né, filial da Americanas, deixar de pagar o aluguel durante um período de recuperação judicial ou qualquer período que seja, né, ou seja, o fundo fique com renda zero no imóvel, o valor de provento por cota, sem a B2W pagar, iria ser da casa de 63 centavos. O último provento pago foi de 95 centavos. Então, a gente teria uma queda de 95 para 63 centavos. E isso levaria o dividend yield do fundo, que hoje está em 11,2%, para algo na casa de 7,5%. Poderia ser até um pouco mais, porque os outros contratos vão ter aí uma correção de inflação, né? Mas esse seria o impacto imediato em valores atuais, né? A queda de dividend yield do fundo, caso deixe de receber o aluguel do imóvel de Uberlândia. Agora temos a evolução dos preços das cotas do fundo num horizonte mais longo, de 5 anos, e mesmo com a queda recente por causa da situação da Americanas, ele chegou próximo a uma espécie de suporte que a cota tem. E a gente percebe que mesmo em 2020, com a pandemia, o fundo não chegou ao valor abaixo desse patamar. No último mês, a gente vê mais claramente o efeito do fato ali, né, fazendo o preço no fundo. Você vê que ele vinha num patamar, logo depois de tomar conhecimento, houve uma queda aí de patamar de preço da cota do GGRC. E essa é a evolução dos proventos por cota do fundo desde 2018. Temos uma tendência crescente dos proventos, mas caso o fundo deixe de receber o imóvel de Uberlândia, os proventos iriam nesse patamar aqui em verde, né? Então teria uma queda aí acentuada agora, mas caso ele continue recebendo, ele fica no mesmo patamar e até sobe um pouco, né? Ele pagando agora o CRI, a tendência é ter um resultado positivo aí para a distribuição do fundo. Mas essa seria a diferença entre as duas situações, aproximadamente.
E finalmente vamos trazer os pontos positivos e negativos para investimento nesse momento no GGRC11. Do lado positivo, é um fundo que apresenta outros imóveis que garante um rendimento ainda razoável, e aí vale a pena comentar a importância de se conhecer fundos multiativos, né? Então, os outros garantem, enquanto esse imóvel aí de Uberlândia possa passar por algum problema um pouco mais crítico. O fundo captou dinheiro recentemente também e deve pagar a parte dessa dívida que ele possui, né? E essa captação ela foi feita antes dessa confusão toda com as americanas. E, eventualmente, se Americanas desocupar o imóvel e ainda pagar o contrato, é um imóvel e sair do imóvel, né? É um imóvel com bom potencial para encontrar novo inquilino e aí pode ter até um resultado positivo para o fundo, ou seja, ela tem um contrato atípico. Se ela cumprir esse contrato e sair, o fundo tem o imóvel disponível e o dinheiro do contrato. Então, assim, mas, né, eu acho que pela situação das lojas americanas, ela talvez não tenha caixa para fazer esse tipo de opção. Os pontos negativos, é válido ficar atento, volto a repetir que não tem nada de concreto ainda em relação à Ambev, mas se a Ambev tiver problemas, esse fundo ele vai sofrer um duplo impacto ali, né? Já que a Ambev também é relevante para a receita do fundo. A continuidade do recebimento do aluguel vai depender aí dessa evolução desse caso das americanas, né? Não houve impacto ainda, mas exige atenção também no investidor, ver se vai ter algum desdobramento. E é um fundo de taxa de administração mais alta também, quando comparado com outros fundos similares, né? Então, numa situação de maior estresse financeiro também, a gente está pagando aí uma taxa de administração mais alta para a administradora desse fundo. Isso vem de antes do caso da Americanas, mas é só um lembrete também para o investidor. E por fim, eu vou deixar aqui uma lista de outras análises de fundos imobiliários e duas recomendações de vídeo. Fique à vontade para consultar. Se não for inscrito, se inscreva em nosso canal.